de hoje: provação ou tentação? Qual a diferença? Provação ou tentação? Qual é a diferença? Muitas vezes nós ouvimos muitos cristãos dizendo assim: estou passando por uma prova, e a gente fica ouvindo isso e a gente se pergunta: será que nós sabemos identificar as circunstâncias difíceis que nós estamos passando na nossa vida? Será que nós sabemos identificar se aquela circunstância difícil que eu estou passando, que muitas vezes você passa, se aquela circunstância ela é uma provação ou se ela é uma tentação? Qual é a diferença de provação para tentação? Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que Deus quer revelar ao seu coração e te dar entendimento. Quando você vai olhar o dicionário, quando você vai ver também traduções bíblicas, provação é uma circunstância ou condição difícil. Toda circunstância, toda situação difícil, né, ela pode ser caracterizada como uma provação. Para que serve a aprovação? A aprovação é um teste com o objetivo de verificar a qualidade ou caráter. O objetivo da aprovação nada mais é do que um teste. Nós temos vários educadores aqui nessa noite, pessoas que dão aula, pessoas que já deram aula, pessoas que estão estudando para serem futuros professores, educadores. Embora a educação tenha evoluído, embora hoje em dia tem vários níveis de educação, né? Você faz um curso técnico, depois do curso técnico você faz uma graduação, depois de uma graduação você faz uma pós-graduação, depois você faz um doutorado, mestrado, pós-doutorado e nunca que acaba. Mas independente do seu nível de instrução, independente se você está na educação básica, no ensino superior, mestrado, doutorado, existe algo que sempre nos avalia. Existe um sistema de avaliação que é considerado, criado, para identificar o quanto que nós aprendemos. E o nome desse sistema de avaliação se chama prova. A prova que a gente tanto gostava na escola. Essa prova, quando você vai ver a tradução, o entendimento do que é aprovação, é o teste com objetivo, é a prova com objetivo de aprumar, de identificar o caráter, de identificar qualidades do ser humano. Agora, o que vem a ser tentação? Tentação é impulso ou desejo interno que induz a realização de algo negativo, atração para o pecado. Se provação é algo, é um teste que nós passamos para identificarmos qualidade, se provação é um teste que nós passamos para aprumar o nosso caráter, tentação é a atração para o pecado. O que a Bíblia diz sobre provação e sobre tentação? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 11, versículo 5. E vamos ler alguns textos que vão clarear a nossa mente, nos dar entendimento do que seja provação, que é esse teste para aprumar, para verificar o nosso caráter, para verificar qualidades. Salmos 11, versículo 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. A palavra do Senhor fala que o Senhor prova o justo. Como eu disse, existem vários níveis de ensino, mas a educação ainda não inventou um outro sistema para poder melhor verificar o quanto que nós aprendemos algo, a não ser através da prova. Da mesma forma, Deus utiliza essa pedagogia
para aprumar o nosso caráter, para nos fazer identificar qualidades. E aqui o texto de Salmo 11:5 começa a nos explicar o que seria aprovação. E a palavra do Senhor fala que o Senhor prova o justo. Primeiro, meu amado, o que é ser justo? Será que justo é aquela pessoa que não peca? Se for assim, não existe justo. Porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Justo, meu amado, é aquela pessoa que foi separada para adorar, glorificar e honrar o nome do Senhor. Quantas pessoas aqui nessa noite são separadas para honrar, glorificar e adorar o Senhor? Louve ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, se você foi separado para adorar ao Senhor, você é uma pessoa que é considerada justa. O Senhor prova o justo. Ou seja, primeira boa notícia, a pedagogia que o Senhor nos utiliza para aprumar as nossas características, identificar as nossas qualidades, para aprumar o nosso caráter, é a prova. Isso quer dizer, meu amado, que se você fugiu da escola, que você não gostava de fazer prova, na vida não tem como fugir. Porque Deus também utiliza dessa metodologia para aprumar o nosso caráter, para nos aperfeiçoar. O texto fala que o Senhor prova o justo. Mas existe um grupo de pessoas que são os ímpios, a quem essas pessoas que não procuram andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor, são considerados injustos e odeiam os caminhos do Senhor. Meu amado, se você é justo e se você anda na justiça, saiba que Deus vai te provar. Aí você pode perguntar assim, mas por que Deus deseja provar uma pessoa que é justa, que é separada? Nós temos respostas também através da palavra do Senhor, em Provérbios 17:3. Provérbios 17:3. O texto da palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte: o calor e o fogo purificam a prata e outros, mas o Senhor prova os corações. Por qual motivo que o Senhor prova os justos, meu amado? Para nos tornar servos aprovados. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, Jesus, virá buscar uma noiva. Quantas pessoas são casadas aqui? Se você é casado, ou se você não é, mas já foi num casamento, você vê como que noivos se preocupam para o dia tão especial. O dia tão especial. Eu fiquei sabendo outro dia aí que Lídia estava fazendo um teste de maquiagem. A noiva, ela se preocupa com cada detalhe. Eu me lembro de quando Érica estava se preparando para casar comigo, eu falei assim, eu não escolhi qualquer uma não. Então, trata de estar bem, né, adornada no dia do casamento. E eu sei que ela leva muito a sério as brincadeiras, né, que eu faço. E eu me lembro que quase todo mês ela ia experimentar o vestido, né, alargar, afrouxar, apertar, né, de acordo com a ansiedade, o negócio afrouxava ou apertava, né. Mas assim como nós, quando vamos nos casar, nos preocupamos com cada detalhe e queremos estar vestido com a melhor roupa, sem nenhum amassado, sem nenhuma sujeira, Deus também vem buscar uma noiva limpa, perfeita. E essa noiva somos nós, a Igreja de Cristo. Por isso que o texto aqui que nós lemos, meu amado, Provérbios 17:3, fala: o calor e o fogo purificam a prata e o ouro, e outros também. Mas o Senhor prova os corações. Por qual motivo que Deus nos prova? Deus nos prova para nos tornar pessoas perfeitas, ou próximos à perfeição. Deus nos prova, meu amado, para que possamos ter um caráter
para que possamos ter qualidades de homens e mulheres que expressam as características de Jesus. Uma história conta que existia uma pessoa que a sua profissão era ferreiro. Ele era ferreiro por profissão. E esse ferreiro, ele, durante toda a sua adolescência e juventude, decidiu aproveitar a sua vida e decidiu curtir a vida, farrear. Mas teve um momento, um instante, que ele teve um encontro com Deus. E um dia, um conhecido, um amigo, se é que podemos dizer que é amigo, ele foi até a casa desse ferreiro, por profissão, e foi tomar um chá. Ele falou assim: meu amigo, eu vim aqui para te dar apoio, eu vim aqui para dividir o peso com você, porque eu tenho acompanhado a sua vida desde sempre, e eu vou ser sincero, parece que depois que você decidiu ter uma vida com Cristo, parece que suas lutas, suas provas, suas dores, suas angústias aumentaram. E aí aquele ferreiro, que já estava sendo trabalhado por Deus já há algum tempo, ele deu o seguinte testemunho: a minha profissão é ser ferreiro, e eu produzo espadas para a guerra. E o processo de produção de uma boa espada é o seguinte: eu pego o ferro e eu coloco no fogo em altas temperaturas. Depois de colocar no fogo em altas temperaturas, eu pego um martelo bem pesado e dou várias marteladas com o objetivo de moldar. Quando o ferro já está moldado como uma espada, nós colocamos uma água, e esse choque de temperatura ajuda a preparar e trazer um molde de uma espada de qualidade, de perfeição. Mas é bem verdade que ao final desse processo, algumas espadas não podem ser utilizadas, porque dão bolhas, dão manchas, e nenhum guerreiro quer utilizar numa batalha uma espada que não é perfeita. Assim também nós somos instrumentos na mão de Deus. Deus, Ele muitas vezes utiliza de circunstâncias difíceis, através do fogo, através de problemas, através de situações difíceis. Passamos pelo fogo, tomamos marteladas nessa vida, passamos por temperaturas, para que possamos ser a noiva perfeita, a noiva que Cristo um dia irá nos resgatar. Por que nós passamos por provações, meu amado? Para trabalhar em nosso caráter, para que o nosso caráter seja abrumado. Isso está em Tiago 1, versículo 2 a versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a versículo 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Meu amado, o texto fala o seguinte: quando nós vamos passar por provação, nós devemos ficar tristes. É isso? Como nós devemos ficar? Não alegres. O texto fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Ele não fala para a gente ficar pouco feliz, não. Ele fala, quando você e eu passarmos por uma situação difícil, complicada, ao invés de nos envolvermos, nos deixar levar por aquela circunstância, ao invés de ficarmos tristes, nós devemos ficar por motivo de grande alegria, porque entendemos que esse é o teste, esta é a oportunidade que Deus está dando a mim e a você. Para quê? Para tornar o nosso caráter íntegro e puro. Quantas pessoas dessa noite desejam ter o seu caráter aprumado, perfeito? Se você deseja ter o seu caráter aprumado, perfeito, saiba que você passará por situações difíceis nessa vida. Mas, meu amado, quando você passar por situações difíceis, o texto aqui de Tiago fala que nós devemos ficar alegres, muito felizes.
E o texto continua: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Meu amado, as circunstâncias difíceis que nós passamos, permitidas por Deus, chamadas provações, elas têm o objetivo de aprumar o nosso caráter. E o nosso caráter se torna íntegro, puro, perfeito, de qualidade, através, primeiro, da fé. O texto fala que a fé, ela produz perseverança. A perseverança, meu amado, produz em nós paciência. A paciência, meu amado, produz sabedoria. Se você olhar para trás, é bem possível que cada situação difícil, complicada que você passou, você talvez soltou a seguinte frase: eu estou passando um problema grandioso, e nesse problema eu não tenho como suportar. Talvez você já passou por situações que no momento da prova você achou que você não ia suportar. No momento da prova você achou que você não ia ser capaz. Mas hoje você é uma pessoa que tem mais fé. Hoje você é uma pessoa que tem mais perseverança para lidar com as situações da vida. Hoje você é uma pessoa que é mais maduro, paciente. Hoje você é uma pessoa que você tem sabedoria para lidar com as circunstâncias. E hoje você, como foi aprovado em determinadas circunstâncias, determinados testes que Deus deixou você passar, você pode ter a sabedoria de agora instruir a outros. Meu amado, olha, eu passei por essa situação, e nessa situação eu agi assim, assim, assim. E meu conselho para você é este: Deus faz com que eu e você passemos por situações difíceis para produzir em nós um caráter íntegro, qualidade tal, a tal ponto de possamos instruir a outros. Deus tem feito você passar por testes, meu amado, para que você possa ter habilidade, para que você possa ter conhecimento, para que você possa ter atitudes de um servo de Deus, para que você possa imitar as características de Jesus. Por isso, meu amado, quando você passar por provações, tente por motivo de grande gozo, alegria. Precisamos entender, meu amado, que não existe pessoas que alcançam o topo da montanha sem antes passar pelo vale. Um tempo atrás, esse ano ainda, nós promovemos o encontro da comunhão. E o encontro da comunhão foi subir o Morro do Moreno. Eu, particularmente, nunca tinha subido o Morro do Moreno. Mas como essa frase que diz, para chegar ao cume do monte, primeiro nós precisamos passar pelo vale. É bem verdade, meu amado, que eu era uma das pessoas que mais falava assim: dá para dar uma paradinha? Não. Geralmente lá em casa é o contrário. Geralmente a mulher é que olha para as circunstâncias, né? E às vezes gosta de falar assim: ei, tá difícil. Mas nessa ocasião, nessa circunstância, subiu o Morro do Moreno, a Érica estava com toda disposição. E eu, cada 1 quilômetro, eu queria beber um pouco de água, dar uma paradinha e dar uma descansada. E é bem verdade que nesse processo de subida até o cume do monte, muitas vezes o vale não é tão agradável. Muitas vezes no processo de chegar até o cume, até o alto do Morro do Moreno, muitas vezes você só via mato de um lado, mato de outro. E para quem não sabe, existem umas pessoas meio aventureiras que descem de bicicleta a todo vapor. Nosso grupo quase foi atropelado pelas bicicletas, né? Os caras não avisam, não. Eu não sei se é esse que está no caminho errado ou a gente que pegou o percurso errado, né? Mas eu sei que dado momento a gente já estava até parado. Eu acho que era uma das vezes que eu pedi para parar, né?
E nessa vez, na verdade, o grupo deu glória a Deus. Porque a gente estava parado, foi justamente o momento que a bicicleta estava descendo a todo vapor. Mas nesses momentos em que nós estamos atravessando o vale, às vezes a imagem não é tão agradável. Nos momentos que nós estamos atravessando o vale, não só a vista é agradável, mas a circunstância parece não ser atraente. Mas quando nós chegamos lá no cume do Morro do Moreno, a vista era agradável, a brisa era agradável, e o sentimento de satisfação, de realização, de dever cumprido era muito agradável. Meu amado, quando nós estamos passando por provações, muitas vezes o momento da provação não é nada agradável. Muitas vezes você olha para os lados e a visão não é das mais agradáveis. Mas você não consegue chegar ao cume do monte sem passar por momentos de vale. E na nossa vida também é assim, meu amado. Mas entenda que quando passares por provações, tem motivos de grande alegria. Nós precisamos de, primeiro, quando vier uma situação difícil em nossa vida, meu amado, tentar identificar essa situação difícil que eu estou passando. Ela é uma provação, ela vem de Deus, ou ela é uma tentação? Meu amado, se for uma provação, fique feliz, porque é o próprio Deus que está permitindo algo na sua vida. Se é provação, meu amado, fique feliz, porque Deus vai dar o escape, Deus vai dar o livramento. Deus está utilizando esse teste, essa prova, para que você seja um varão, para que você seja uma varoa perfeita. Que Deus e que Jesus um dia irá te resgatar em nome de Jesus. Resumindo, meu amado, Deus nos faz passar por provações por 9 questões. Primeiro, qualificar a nossa fé. Através das provações, a nossa fé é aumentada. Quando você passa por um problema, meu amado, ninguém que tira a média ou acima da média precisa fazer a prova novamente, sim ou não? Você já viu alguém da escola que tirou a média ou que passou naquela matéria precisando repetir aquela matéria? Não. Eu sou professor de curso técnico e lá a pessoa ela se matricula por períodos. E eu dou aula geralmente para alunos de primeiro período. E quando um aluno ele fica reprovado em determinada matéria, ele pode prosseguir para o próximo período, mas ele fica devendo aquela matéria em que ele não conseguiu atingir a média. Assim também acontece na nossa vida, meu amado. Muitas vezes eu e você passamos por situações recorrentes, porque nós não conseguimos passar no teste de Deus. Porque nós não conseguimos sequer tirar a média. Porque muitas vezes, ao invés de entender que aquela circunstância, aquele problema difícil vem de Deus, e a nossa atitude deveria de ser, de ficar muito feliz, alegre, porque aquela situação será uma oportunidade de Deus trabalhar em nosso caráter. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós questionamos, e nós não tiramos a média do teste. Por isso a nossa fé não é qualificada. Nós passamos por provações para que a nossa fé seja qualificada. Nós passamos por provação para multiplicar a nossa fé, meu amado. A palavra do Senhor fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar: monte, sai daqui e vai para colar. E isso aconteceria. Nós passamos por provações para que a nossa fé seja multiplicada. Não há outra forma, não há outra característica para que a nossa fé seja aumentada, senão através das circunstâncias que Deus cria para que nós pudéssemos ser favorecidos. Outra característica para que nós possamos entender porque nós passamos por provações é produzir virtudes em nós. Através da provação, Deus produz virtudes em nós. Existe uma frase, meu amado, que diz o seguinte: que aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Meu amado, quando você passa por uma provação, por uma situação difícil, aquilo que não te matou, ele te tornou uma pessoa mais forte. Quando você passa por uma situação difícil,
Uma circunstância difícil, quando você termina aquela circunstância difícil, você se sente forte, corajoso, habilidoso, capaz. Uma das características que Deus utiliza através da provação é produzir virtude em nós. Deus também utiliza as provações para nos recompensar. Meu amado, assim como um estudante que faz a prova e no fim é aprovado e recebe a recompensa de passar de nível, assim também somos nós. Nós recebemos recompensa, nós recebemos virtudes, nós recebemos capacidades de Deus quando nós passamos por provações. O que faz uma criança, um adolescente ficar grudado num jogo de videogame? A não ser ter o objetivo de passar de fase, chegar a um outro nível. Assim também, meu amado, nós passamos por provações para passarmos de níveis. E quando nós passamos de níveis, nós recebemos características, virtudes, aprovações. Nós passamos por provações porque através delas também Deus nos torna pessoas íntegras e Deus revela características em nós. Muitas vezes, meu amado, ao passar por provações, nós olhamos e falamos assim: nossa, eu não sabia que eu tinha essa virtude, essa característica. No Fantástico de hoje, o Fantástico vai fazer um teste com os brasileiros. O Fantástico vai, através de atores, deixar que pessoas deixem cair suas carteiras. E através desse teste, ele vai verificar quem é uma pessoa íntegra e quem não é uma pessoa íntegra. Quem que pega a carteira e enfia no bolso e finge que não é com ele, e quem que procura a pessoa e fala: ei, você deixou cair a sua carteira. E eu estava só vendo a reportagem, que não passou ainda, né, o comercial, e eu vi uma senhora de idade, em que o repórter depois o aborda, e essa senhora de idade está com uma criança, e ela pega a carteira, ao invés de entregar, ela embolsa. E o repórter chega para essa criança, que não se sabe se é o neto, quem é, e fala: fala para ela qual que é a atitude certa. E aquela senhora fica de cabeça baixa, envergonhada. Meu amado, as provações, as circunstâncias que Deus nos faz passar é para nos revelar caráter íntegro. Muitas vezes nós passamos por provas recorrentes, porque no momento em que nós deparamos com uma carteira no chão, e a carteira é só um exemplo, ao invés de a gente ter uma atitude correta, de ter uma atitude íntegra, muitas vezes nós embolsamos aquilo que não é nosso, e nós ficamos reprovados naquele teste. E toda pessoa reprovada num teste, fique esperto, porque sabe que o outro teste virá, outra oportunidade virá. E que bom que Deus não desiste de nós, que bom que os professores não desistem de nós. Outra característica, meu amado, que nós passamos por provações, é porque Deus, através da provação, deseja nos corrigir e deseja nos disciplinar. A palavra do Senhor diz que Deus corrige e açoita todo aquele que tem por filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Meu amado, se você é filho de Deus, assim como um pai, uma mãe amorosa, que deseja que seu filho, que a sua filha seja uma pessoa feliz, correta, íntegra, ela orienta e corrige o seu filho. Assim também Deus, nos amando, nos corrige e nos faz passar por situações difíceis, por provações, para que o nosso caráter seja aprumado. E para finalizar essas características da provação, nós passamos por provação para que o nome do Senhor seja glorificado e para que através dessa provação possamos ser conduzidos a Deus. O texto de Jó, se você observar, se você ver, se você identificar os 3 primeiros capítulos, estava tudo bem com Jó. E aí, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, o texto da palavra de Deus fala que Satanás, à toa, estava de rodear a terra. E aí ele se apresenta até o Senhor.
E o Senhor fala para ele: viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel. E Deus começa a detalhar várias características de Jó. Aí Satanás, à toa, chega e fala o seguinte: mas também ele é um homem íntegro, fiel, porque ele tem tudo. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ele tem filhos que o amam. Ele tem uma mulher submissa. Ele tem tudo. Assim é muito fácil. Assim é muito fácil ser uma pessoa íntegra. Assim é muito fácil ser uma pessoa fiel, dedicada. E diz o texto da palavra de Deus que o Senhor permite a Satanás que tocasse em Jó. Mas Satanás não tinha autonomia, autoridade para tirar a vida de Jó. E todos conhecem a história. E vocês sabem que através desta provação, Jó pôde glorificar o nome do Senhor. O final do livro, capítulo do livro de Jó, Jó fala o seguinte: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, através dessa provação, dessas circunstâncias, dessas várias circunstâncias difíceis que ele passou na sua vida, ele pôde ter uma experiência diferenciada, singular, ímpar com o Senhor. Antes, ele podia dar sim testemunho de Deus, mas das coisas que ele ouvia falar. Mas agora, ele passou por uma provação singular, pessoal, que agora ele pôde ter a sensação de ver o próprio Deus em cada circunstância difícil que ele passava. Meu amado, será que eu e você somos como Jó, que em cada circunstância difícil nós glorificamos o nome do Senhor? Será que eu e você somos como Jó, que em cada provação, em cada problema, nós enxergamos a oportunidade que Deus está nos dando de ter o nosso caráter aprumado? Ou muitas vezes nós fazemos com aqueles que estavam rodeando Jó? Os amigos de Jó, eles falaram assim: Jó, você tem que fazer uma regressão na sua vida, faz uma análise, porque você deve estar com um pecado, você deve ter cometido um pecado muito grande. A esposa de Jó, no momento de desespero, de amargura, ela chegou para Jó e falou o seguinte: Jó, você deve amaldiçoar esse Deus e morrer, porque já não te resta mais nada. E Jó vira: como uma louca fala, mulher. Recebistes o bem de Deus e o mal não posso receber. Em outro momento, ele falou: nu saístes da barriga da minha mãe, e nu eu vou terminar a minha vida. Sem nada, ele quis dizer. É assim, meu amado, que nós chegamos nessa vida, e é assim que nós vamos sair dessa vida. E nós muitas vezes precisamos de passar por provações para valorizar as coisas que realmente importam, que é Cristo, o Senhor, nosso Deus. Meu amado, muitas vezes nós vivemos correndo uma vida louca para construir, para possuir, para ter as coisas, e nós não valorizamos aquilo que realmente é importante, que é a vida com Cristo, que é ter o caráter íntegro. E por isso, meu amado, que nós passamos por provação. Então nós entendemos que provação vem de Deus. Agora, meu amado, se provação vem de Deus, qual é o motivo que nós passamos por tentação? A Bíblia explica que nós passamos por tentação basicamente por 4 motivos. Primeiro motivo, por causa do homem. Provérbios capítulo 1, versículo 3. Provérbios capítulo 1, versículo 3, depois do versículo 15, 16 e 18, diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda desta gente, afaste os pés dos caminhos destes que seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estes estão sempre prontos para derramar sangue. Verso 18. Também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, amam emboscadas contra
armam emboscadas contra eles mesmos. Meu amado, neste texto de Provérbios, capítulo 1, o texto fala que nós, muitas vezes, passamos por tentações por conta dos homens. Porque muitas vezes, meu amado, nós vamos na conversa de um de outro. Ao invés de nós buscarmos a orientação da palavra de Deus, ao invés de nós buscarmos quais os caminhos, quais as decisões que nós devemos tomar através da palavra de Deus, muitas vezes nós nos sentamos na roda de escarnecedores. Nós ouvimos conselho de pessoas ímpias. Tem muita gente buscando o que deve fazer e qual decisão que deve tomar através de livros de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus e trazendo problemas e confusão para a sua mente e para a sua vida. Meu amado, um dos motivos que nós passamos por tentações nas nossas vidas, e agora a gente está falando de tentação, não mais provação, é porque nós seguimos o conselho de pessoas ímpias. Nós assentamos na roda de escarnecedores, de pessoas que não têm compromisso com Deus. O outro motivo que nós passamos por tentação é por conta das nossas decisões. O texto da palavra de Deus em Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16. Tiago capítulo 1, de versículo 13 a 16 diz: quando alguém for tentado, jamais deverás dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e ao pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Muitas vezes, meu amado, nós somos tentados por conta dos nossos desejos. A tentação é o desejo incontrolado pelo pecado. E muitas vezes, meu amado, esse desejo incontrolado nos faz pecar, como o Tiago está falando. E o pecado traz a morte. Morte, meu amado, é separação de Deus. Nós temos a morte física, mas também nós temos a morte espiritual. Quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos espiritualmente falando. Meu amado, o segundo motivo que nós passamos por tentação é porque muitas vezes nós escolhemos maus caminhos para as nossas vidas. Terceiro motivo que nós passamos por tentação são as riquezas. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Diz: os que querem ficar ricos caem em tentações. Por que existe muitas pessoas boas que muitas vezes na política ou em outras áreas se corrompem? O texto fala que os que querem ficar ricos caem em tentação. Muitas vezes, independente da área, da profissão que você segue, muitas vezes você se corrompe pelo desejo de ficar rico. A palavra do Senhor nos orienta que nós não devemos desejar serem ricos, mas nós devemos procurar ter aquilo que nós necessitamos. Será que você tem procurado ter aquilo que você precisa, ou você tem procurado riquezas? Se você tem procurado riquezas, cuidado, porque esse também é um motivo de tentação. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Meu amado, muitas vezes nós passamos por tentação, por conta que nós não damos ouvido a homens, pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Muitas vezes nós passamos e caímos em tentação,
por conta das nossas decisões. E muitas vezes nós caímos em tentações porque nós procuramos riquezas deste mundo. Por fim, meu amado, nós caímos em tentações por conta de Satanás. Gênesis, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13. Gênesis, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13. Conta a história de Adão e Eva no paraíso. Esse texto já é o final. Já quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, e pecaram porque deram ouvido a Satanás, pecaram porque se deixaram se envolver pela serpente. O texto fala: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Meu amado, Satanás, ele cria circunstâncias, ele cria situações para nos fazer cair. E no momento que nós caímos, nós estamos só. No momento que nós caímos, uma profunda dor, tristeza e decepção toma conta da nossa alma. E agora a gente começa a achar culpados. O homem fala o seguinte: ó, Senhor, foi essa daí, ó, a mulher que tu me destes. A mulher, por sua vez, fala o seguinte: ó, foi a serpente. Tem a serpente que você criou, colocou no jardim do Éden? Foi ela. Mas nós caímos em tentações quando muitas vezes nós não vigiamos e oramos. O texto da palavra de Deus em Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não caiam em tentações. Meu amado, eu e você, nós só conseguimos resistir à tentação se nós vigiarmos e orarmos. E quantas pessoas aqui têm tido uma vida de vigilância e oração? Muitas vezes, meu amado, nós estamos na casa do Senhor, saímos da casa do Senhor e nós não vigiamos. Deixamos que Satanás, as circunstâncias, as pessoas à nossa volta, a riqueza, nossos próprios desejos nos façam cair em tentação. Muitas vezes nós recebemos a palavra do Senhor e vamos para o nosso trabalho, nossa semana. E muitas vezes nós vacilamos. Nós soltamos uma palavra que não deveríamos sair da nossa boca. Nós temos atitude que não condiz com um cristão. Um cristão que tem passado por provações, tem passado por circunstâncias que Deus tem deixado passar e tem sido aprovado. Muitas vezes nós caímos em tentação porque nós não pedimos ao Senhor para nos livrar da tentação. O texto de Mateus 6,13 diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Meu amado, na sua oração diária, você precisa clamar ao Senhor: Senhor, não me deixes cair em tentação, mas me livre do mal. Será que na sua oração diária você tem clamado ao Senhor? Senhor, neste dia eu tomo a armadura do Senhor. Senhor, neste dia eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor possa me cobrir com o teu sangue. Senhor, neste dia, nesta manhã, eu quero pedir para que o temor do Senhor possa estar em minha vida, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor faz com que os anjos do Senhor acampem ao redor do que os temem, os livros e os guardam de todo perigo. Será, meu amado, que você tem clamado ao Senhor? Clamado ao Senhor para que Ele possa te livrar do mal? Meu amado, será que você tem perdoado? 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz: se você perdoar alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei,
se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. Verso 11 diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Meu amado, se você não quer cair em tentação, você deve perdoar. Muitas vezes, muitas pessoas têm caído nas armadilhas de Satanás, porque não têm liberado perdão. Se você não quer cair em tentação, libere perdão. E perdão, meu amado, não é um sentimento. Perdoar não é na hora que eu tiver vontade, na hora que o meu coração estiver em paz, eu vou lá e perdoo ou peço perdão. Perdão é uma decisão. Você deve decidir perdoar. Por fim, você deve não pecar. Se você não quer cair em tentação, não peque. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Meu amado, se você viver uma vida santa e irrepreensível, procurando sempre fazer a vontade de Deus, se você procurar orar todos os dias, vigiar, se você clamar ao Senhor por livramento das tentações, se você liberar perdão e perdoar, se você, meu amado, não pecar, a palavra do Senhor garante a mim e a você que Deus irá te proteger e o maligno não irá te tocar. Meu amado, a aprovação é uma circunstância que Deus utiliza para nos aprovar, mas a tentação, meu amado, é algo que faz as pessoas ficarem tristes e distantes do caminho do Senhor. Feche os seus olhos. Você nesse momento vai pensar aí. Essa circunstância difícil que você tem vivenciado na sua vida, ele é uma provação, é algo que tem vindo da parte de Deus para te tornar uma mulher santa e irrepreensível, para te tornar um homem, um varão valoroso. Ou essa circunstância é uma circunstância que na verdade é uma tentação que você se deixou levar, que você errou, que você falhou, que você abriu brecha. Reflita, essa circunstância difícil que você tem vivido é uma provação, vem de Deus, ou é uma tentação? Escuta o nosso clamor
coração contrito, o Senhor jamais despreza. Olhe para as nossas vidas, escuta o nosso clamor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Transforma neste momento, trabalha no nosso ser, trabalha no nosso ser, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que nós confiamos no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Aleluia. és tudo. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Declaramos que nós Creio cremos no Senhor. que tu és a vida. Declaramos que tu és a Creio fonte de vida. que não há outro igual. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Neste momento nós queremos fazer dois convites. Você aprendeu nessa noite que muitas vezes passamos por tentação porque damos ouvido a companhias, a pessoas que nós não deveríamos dar ouvidos. Você aprendeu nessa noite que muitas vezes nós passamos por situações, por problemas em nossas vidas, porque nós decidimos passar, tomamos decisões erradas. Você aprendeu nessa noite que muitas vezes, por conta da busca da riqueza, você cai, você falha, você peca. Você aprendeu nessa noite que muitas vezes, por darmos ouvidos, brecha, liberdade a Satanás, muitas vezes nós caímos. E a tentação produz angústia, desespero, sofrimento, mas a aprovação nos traz um caráter ímpar, singular, aprovado. Primeiro convite que eu quero fazer: se existe alguém aqui nesta noite que tem passado por situações, por problemas, porque tem se deixado envolver por companhias que não são companhias de pessoas conforme a palavra de Deus. Se você tem se envolvido com pessoas que são ímpias, que não têm compromisso com Deus, vem aqui à frente e nós iremos orar por você. Se você precisa de socorro, de ajuda, porque muitas vezes, por conta das suas decisões erradas, você tem passado por sofrimentos, por angústias, por situações de desespero, e você quer abandonar isso, você quer receber a graça, o perdão, o favor, sai do seu lugar e vem até aqui. Nós também queremos fazer um convite para aquelas pessoas que são justas, justificadas em Cristo Jesus. Você que é salvo em Cristo Jesus, você que tem procurado viver uma vida de santidade, mas muitas vezes, ao invés de passar por as circunstâncias, pela prova, dando glória a Deus, muitas vezes você até então não tinha esse entendimento, e você deseja que Deus te fortaleça. Coloque-se de pé, venha até a frente, nós iremos orar por você neste momento. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Santo, santo. Também nós iremos orar por você. A palavra do Senhor diz que se você confessar diante dos homens, Jesus também
irá confessar, irá interceder por você diante de Deus. Eu sei que tem pessoas que precisam de receber o toque de Deus nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui neste lugar que ainda precisam de receber oração. Se você deseja a última oportunidade, nós não iremos insistir, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quem convence da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se você que ainda não vê, se durante a oração você desejar ficar no seu lugar, se você desejar vir aqui, fique à vontade. Eu sei que você sairá daqui diferente, fortalecido, transformado em Cristo Jesus. A igreja, coloque-se de pé e ore também neste momento, interceda pela sua vida, pela vida da igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, os teus servos estão aqui, Senhor Deus. Pai, nesta noite, eles tiveram entendimento, Pai, de quando passar por uma circunstância difícil, de avaliar, Pai, se essa circunstância difícil é uma provação, ou se essa circunstância difícil é uma tentação. Pai, nós aprendemos nessa noite, Senhor Deus, que a provação vem de Ti, e que ela serve, Senhor Deus, para nos moldar, para nos trazer um caráter íntegro. E nós declaramos, Senhor Deus, que nós aceitamos e desejamos tudo aquilo que vem de Ti, Pai. Pai, tudo aquilo que vem de Ti, nós aceitamos. Aceitamos, Senhor Deus, porque sabemos que irá produzir coisas boas. Pai, mas muitas vezes nós não tínhamos esse entendimento, Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Pai, nós não tínhamos o entendimento, Senhor Deus, que o Senhor muitas vezes utiliza de circunstâncias difíceis para nos moldar, para trabalhar em nosso caráter. Pai, a Tua palavra diz que nós, quando passarmos por provações, por circunstâncias que o Senhor permite, nós temos que ter grande alegria. Mas muitas vezes, Senhor Deus, nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós blasfemamos, falamos que o Senhor não está conosco, ou até mesmo duvidamos que o Senhor existe. Pai, por isso nós como igreja pedimos perdão, Pai. Pai, nós queremos também pedir perdão, Senhor Deus, por muitas vezes ceder à tentação, Pai. Muitas vezes, Senhor Deus, damos ouvidos a más companhias. Muitas vezes damos ouvidos, Senhor Deus, aos nossos próprios desejos pecaminosos. Muitas vezes, Senhor Deus, nós damos liberdade para o pecado que nos afasta do Senhor. Muitas vezes, Senhor Deus, nós erramos porque nós caímos nas ciladas do inimigo. Nós não vigiamos, nós não oramos, nós não clamamos ao Senhor para que o Senhor possa nos livrar diariamente das tentações. Pai, mas eu clamo, Senhor Deus, pelo sangue do Cordeiro sobre as vidas aqui representadas, Senhor Deus. Pai, como ministro do Senhor, Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor possa dar nesta noite uma porção dobrada de fé, Pai. Pai, que o Senhor possa multiplicar a fé. Pai, que o Senhor possa fortalecer esses irmãos, Senhor Deus, que reconhecem que precisam do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer-nos lembrar dessa palavra, Pai. Pai, que diariamente, Senhor Deus, eles possam orar ao Senhor, clamando para que possam ser libertos de toda cilada do maligno, Senhor Deus. Pai, nos dê um coração obediente ao Senhor. Pai, nos faz caminhar nos teus caminhos, porque aqueles que são obedientes ao Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos protege e que o Senhor livra do maligno. Pai, nós desejamos para todos sempre sermos libertos do maligno. Por isso, Senhor Deus, nos dê um coração obediente ao Senhor. Pai, nos faz, Senhor Deus, seguirmos sempre nas Tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, cobre esses irmãos com Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, reveste com a Tua armadura. Pai, sempre coloca o temor do Senhor, porque o temor do Senhor faz com que
os anjos do Senhor acampem ao redor e livre de todo mal, de toda injustiça, de toda iniquidade. Pai, nós queremos te agradecer pela graça recebida nesta noite, do entendimento da tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo fortalecimento da tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nós nessa noite estaremos saindo daqui mais fortes, não através da nossa força, mas da força que é em Cristo Jesus. Pai, nós declaramos que nós também sairemos daqui vigilantes, Senhor Deus. Vigilantes, Senhor Deus, para não ceder os dardos inflamados do inimigo. Por isso, coloque em nós, Senhor Deus, o escudo da fé, Pai. Nós oramos agradecidos, felizes, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite o Senhor está fortalecendo a nossa fé. Para quando Satanás vier com seus dardos, nós estaremos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Nós estaremos firmes na tua palavra, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Nós glorificamos o teu nome. Nós te demos honra, glórias e louvor, Senhor Deus. E nós declaramos, Senhor Deus, que nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor Deus, que o Senhor a cada dia irá nos fortalecer. Por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o Teu nome. Meu amado, você terá o privilégio e a oportunidade de continuar adorando ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Vou pedir para que a irmã Wanda